de vida, eu pensei, estão, e o que é que há com isso? Não tem muita gente em perigo de vida, vocês não são privilegiados, não é? Eu falei assim, tá bem, se estamos em perigo de vida, eu vou gritar, e continuei a gritar e falei, socorro, meu Deus, e o povo todo gritando socorro, não é? Então, ele me disse, você não acha melhor parar com isso? Dar testemunho da sua fé, da sua confiança na imortalidade? Eu disse, mas é a morte, e nós estamos apavorados diante da morte. Ele falou assim, está bem, então você acha que vai morrer? Eu falei assim, o senhor não acha que estamos em perigo de vida? Eu disse, estão. Eu disse, está bem, eu estou com muito medo, estou apavorado. Como todo mundo, eu estou partilhando, eu também sou uma pessoa humana. Eu estou com medo também desta hora de morrer nesse desastre. Eu disse, tá bem, então morra com educação. Cala a boca e morra com educação para não afligir a cabeça dos outros com seus gritos. Morra com fé em Deus. Muito bem. Assim, eu quero só saber como é que a gente pode morrer com educação. Francisco Cândido Xavier, ou mais conhecido como Chico Xavier, considerado um dos mais importantes expoentes do espiritismo, nasceu Pedro Leopoldo no dia 2 de abril de 1910. Ele escreveu mais de 450 livros até 2010, vendendo 50 milhões de exemplares. Chico Xavier, ele também psicografou cartas e salvou até vidas. Ele teve a sua infância muito pobre, teve 8 irmãos, parte de uma família de modestas condições, filho do João Cândido Xavier, vendedor de bilhetes de loteria, e de Maria João de Deus, que era lavadeira católica, ambos analfabetos. Sendo biógrafos, a mediunidade de Xavier teria se manifestado pela primeira vez aos 4 anos de idade. Chico Xavier, além disso, estudava de manhã aos 8 anos e trabalhava numa indústria de fiação e tecelagem. Ele também teve seus altos e baixos quando foi abusado pela madrinha. É verdade, pela dona Rita de Cássia. Depois disso, dessa luta contra a sua madrinha, em 1931 ele perdeu a sua mais querida e fiel madrasta, dona Cidália, e deu continuidade aí na sua obra Parnasso de Além Túmulo. E foi daí que ele descobriu seu mentor, Emmanuel. À sombra de uma árvore na beira de uma represa, Xavier dizia que o mentor informa sobre a sua missão de psicografar 30 livros e explica-lhe, que para isso são-lhe exigidas 3 condições: disciplina, disciplina e disciplina. Com isso, Chico Xavier se tornou recordes de público e recordes de livros. Foram mais, como eu falei, 50 milhões de exemplares, onde os direitos autorais das suas obras foram cedidos para as instituições de caridade. Ele também não foi só um grande escritor, mas ele vivia de sua modéstia do seu salário que recebia no Ministério da Agricultura como datilógrafo. Chico Xavier teve um contato muito importante no seu contexto aí do mundo espiritual, do mundo do espiritismo. Com isso, ele começou a psicografar com nomes de pessoas famosas, mas que lhe custou um preço muito alto, entre eles o caso de Humberto de Campos, que ele tinha publicado seu nome e a sua família não aceitou, e com isso usou o pseudônimo Irmão X. Mas o seu maior sucesso de livros foi O Nosso Lar, que depois futuramente virou livros. O caso mais engraçado mesmo foi sobre o caso do Davi Nasser e Jean Manzon. Em 1944, 2 repórteres da publicada O Cruzeiro se fingiram de estrangeiros e usaram nomes falsos para testar se realmente o Chico Xavier era farsante. Nos anos 80, numa entrevista, Nasser relatou que de madrugada o Manzon me telefonou e disse: "Você já viu o livro que o Chico Xavier nos deu?" Ele falou que não. Então, veja, ele falou: "Fui na biblioteca, peguei o livro que estaria escrito isso ao meu irmão Davi Nasser de Emmanuel, e ao Manzon ele havia feito uma dedicatória semelhante.
ao Jean Manzon, Emmanuel, por coisas assim é que eu tenho muito medo de me envolver em assuntos do espiritismo. Um caso também muito interessante foi sobre, no centro de uma nova polêmica, envolvendo o sobrinho Amaury Pena, filho da irmã curada pela obsessão. O sobrinho anunciou pela imprensa como um falso médico e um imitador capaz. Com antecedente de alcoolismo e com sérios remorsos pela reputação do tio, Amaury retirou a acusação e foi internado no sanatório psiquiátrico em São Paulo, onde morreu. Daí, com essas lutas da madrinha e com o sobrinho, o Chico recebeu grandes distribuições que ele fazia ao lado do Vieira, distribuição de roupas e alimentos, e 11 mil pessoas foram amparadas. Na década de 70, a entrevista do Chico Xavier foi de grande repercussão nacional, que foi Pinga Fogo na TV Tupi de 1971, onde ele fala a história mais icônica do voo que ele fez, na onde teve os gritos, que você viu agora nos vídeos. Chico Xavier, ele foi um homem de palavras doces e que sempre colocava Jesus Cristo acima de tudo e de todos. Ele foi também, em 81, proposto para estudar a Prêmio Nobel da Paz, encabeçada pelo diretor da Globo, já falecido Augusto César Vanucci, concorrendo com João Paulo II. Mas depois isso aí não se importava para ele. O importante era levar o amor de Cristo para todos nós. Mas com isso, no dia 4 de outubro nesse ano, teve o primeiro Congresso Espírita Mundial, onde ele participou e onde foi aprovado pela FEB, que é a Federação Espírita Brasileira. Chico Xavier, ele nos deixou aos 92 anos de idade, com parada cardiorrespiratória, no ano que ele mais desejou, que ele queria desencarnar no dia que os brasileiros estivessem muito felizes e que o país estivesse em festa. E ele desencarnou sim, no dia que a seleção brasileira ganhou a Copa de junho de 2002. Então, na época, o presidente Fernando Henrique Cardoso emitiu uma nota que grande líder espiritual e figura querida e admirada pelo Brasil inteiro, Chico Xavier deixou sua marca no coração de todos os brasileiros. Segundo a Polícia Militar, 120 mil pessoas compareceram ao seu velório. Mas com isso, Chico Xavier deixou livros, deixou histórias, até salvou pessoas para serem condenadas. Se vocês querem verem mais sobre Chico Xavier, tem o filme em qual o Nelson Xavier, Ângelo Antônio e Matheus Costa fizeram o papel de Chico Xavier, o filme, baseado As Vidas de Chico Xavier, pelo jornalista Miguel Souto Maior. Então, hoje comemora 112 anos do nosso querido Chico, foi para o seu plano espiritual, ou seja, ele voltou para casa. Aqui o canal da Vivi fica aqui a nossa homenagem a um dos maiores médiuns de todos os tempos, considerado o líder espiritual mais sensato do Brasil e do mundo, e na qual o governo de Minas Gerais instituiu a Comenda de Paz Chico Xavier em 2012 pelo SBT, o maior brasileiro de todos os tempos. Fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo.
porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então é trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível, que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com o respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Isto é, amor sem recompensa, porque todo amor que é possessivo, infelizmente, ainda é um amor muito parente, de grande parentesco com o amor dos animais.